Bom dia, boa tarde e boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. 23 de maio de 2004, blog diário de 160 e minguando até 1131 dias. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelos seus carinhos, obrigado pelo respeito, obrigado pela dedicação. Muita paz a todos, né? Vamos dar a continuação, parte 4, chaga mortal. A princípio, esse blog diário é para que as pessoas compreendam a funcionalidade de um missionário no corpo, a função dele, do missionário no corpo, ok? E passando a mensagem para que as pessoas compreendam tudo de uma forma correta, né? Para que as pessoas não depositem esperança em homem, porque a esperança de cada um de nós são os nossos bons comportamentos, só isso. Eu vou responsabilizar por mim e vocês vão responsabilizar por você. Não é eu justificar suas desgraças e nem você justificar as minhas desgraças. Cada um de vocês tem que se responsabilizar pelo que vocês estão produzindo dentro do Cristo, ok? E assim a gente vamos compreendendo de várias formas. Deus maravilhoso, grandioso. Só gratidão até aqui, ok? Vamos dar continuidade. Entenda que, a princípio, eu vou falando sobre uma coisa, eu já quero preparar as suas consciências para uma expressão, já vou tendo adiantado isso, que Satanás, ele, já tenho dito isso, vou dizer de novo, Satanás ele desce limpo, né? Lá ele desce, Cristo ele desce limpo, mas quando ele se aplica no corpo, ele forma Satanás e Lúcifer, né? Porque sempre foi assim, desde o início, as guerras vêm pelos atos emocionais das pessoas, por elas não compreender o seu espaço dela, por ela não compreender o espaço dela, nem o outro compreender o espaço dela. Então ele vai se aplicando no corpo até então, mas até então, o Cristo, ele desce limpo da glória de Deus, é uma consciência limpa, ele sempre vai ser limpo, porém, o Cristo, ele se aplica no corpo, tá, irmão? Quando ele passa por aqui no corpo, ele se aplica no corpo, para expulsar, que nem eu tenho dito, o ato consciente do corpo comum e o ato positivo e o ato negativo. Ato consciente do corpo comum e ato inconsciente do corpo comum, jogando para fora, para a esquerda, para o relacionamento social. Jogou para a esquerda, caiu no Cristo, no globo de Deus, Cristo, tudo aqui é Cristo, espiritual. A confusão está tudo aqui. Aí, anticristo, consciência emocional e inconsciência emocional. A consciência volta aqui para o Cristo e forma o anticristo no corpo, certo? Com essas palavras aqui, vai falando, as pessoas vão ouvindo. Ok, vamos seguir em frente, né? Satanás, sendo este o pai de todos os corpos, os atos de todos
Satanás sendo este o pai de todos os atos, até já era antes e já representava um desequilíbrio emocional, né? Satanás sendo este o pai de todos os corpos, e que antes ele já representava um desequilíbrio emocional da ação do corpo no relacionamento social. E como eu acabei de dizer, sempre foi, a confusão sempre foi por coisas emotivas, por emoção positiva e negativa, sempre foi, a confusão sempre foi isso. E o seu nome se aplica na justiça de Cristo e dos corpos de Cristo, e de forma que os atos conscientes permitem se mover para fora do corpo, para não haver cumplicidade negativa da emoção do corpo. E desta forma, ele se aplica apenas no atos espirituais, sendo Cristo e anticristo, como tenho aplicado na fala anteriores, né? É o que eu estou sempre dizendo, uma vez atrás do outro, sobre falando, se tornando as coisas comum. Quando a gente vai falando, as coisas vão se informando comum. O que eu quero que vocês compreendam a princípio é que quando as pessoas aplicam alguma coisa no seu corpo, hoje em dia ela tem chance, ela não tem chance nenhuma. Tudo que ela se aplicar no corpo físico, emocional, né, ela vai ser falsificada, porque toda essa informação, tudo que você recebe da sociedade, ou é ideologia cristã, ou ela é atos emotivos do corpo. É isso. Quando você pega uma coisa e bate palma para ela, achando que é toda a verdade no mundo, aí você já está se tornando a pessoa mais desgraçada. E por pensar que é a mais perfeita, por estar seguindo a um corpo corrupto comum, certo? E acha que está seguindo a Cristo, não está. Os processos de Deus, o trabalho de Deus é no Espírito, sempre vai, sempre vou dizer isso e vou dizer de novo, sempre tenho dito isso, vou dizer de novo. Deus não dá poder a atos emocionais. Deus não dá poder para físico, emocional. Deus não vai dar. Tá, irmão? Nunca, não pense isso. Nunca coloca isso na sua cabeça. E sendo este o Cristo, ele tem por meta justificar o pecado de todos os atos, sendo este consciente e inconsciente, de forma que a palavra justiça não é um bem para os que praticam iniquidade, pois todo injusto gera atos consequentes no corpo, e carecendo de ser justificado por sua má conduta física e emocional. A desgraça sempre explica a desgraça, né, irmão? Você fez alguma coisa mal, não vai achando que você vai receber uma coisa boa, não vai. Esqueça disso, ok? Existem situações espirituais dentro de comunidade religiosa que elas se transformam em espirituais. Por mais que elas não queiram confessar, falar, eu não sou espiritual, eu não sou... Elas são espiritual, porque ela está sendo, muitas das vezes, recebendo estrutura espiritual. Elas estão recebendo estrutura. Não vou dizer manipulado. Os monopolos, eles não só existem, vou falar isso mais para frente, porque os monopolos, as coisas que as pessoas dizem que ser manipulado não é manipulação, é apenas a nossa própria consciência. Deus deu liberdade para nós viver no nosso espaço. Porém, quando a gente pensa coisa errada, a gente se permite a se unir por um motivo bom ou por um motivo ruim. Então a monopolização nunca existiu. O que existe é divisão de bem. Cada um se responsabiliza pela sua ação. Deus tirou o seu bem e deixou o mal deixou as coisas do inimigo para o inimigo governar. Aí está aí, Satanás governando, tá? Satanás e Lúcifer, eles estão abraçados pela humanidade, tá? Ato positivo e ato positivo, né? Emoção positiva e emoção negativa. Aplicando no corpo, eles transformam
Um mau comportamento ele transforma em palavra e luz e diz que isso é verdade, mas é falso. Ele confessa uma desgraça com palavra, então vira Satanás e Lúcifer. Satanás para a vida e luz para os nossos atos de emoção. Sendo ele positivo, negativo, ele vai ser luz, tá, irmão? Vai ser luz, porque a palavra é luz. Independente se ela ser boa ou ruim, ela vai ser luz, tá? Lúcifer já era uma força negativa do corpo, e dessa forma os espíritos se dividiram em duas línguas consciência emocional, representado pela palavra da vida, e palavra do Cristo, conhecendo e fazendo conhecer a chaga mortais dos nossos atos emocionais, físico, ideológico ou anticristo. O anticristo ele pode se aplicar apenas em ideologia quando for consciência emocional, e de forma que esta emoção não se aplica na consciência, porém prevalece por causa da vida que há no seu corpo, certo? Ele vai prevalecer por causa da vida. Assim, as línguas se dividiram em dois atos: a consciência emocional e consciência emocional e ato consciente, para mediar o bem e o mal, certo? Consciência emocional, ela vai ficar do lado direito, no lugar da palavra da vida, e o ato, ele vai para o relacionamento social. O ato que ele vai representar uma ação do corpo, ação e reação. Esse ato é reação, podemos encaixar ele dessa forma, vai dar muito certo, ok? As expressões vai alinhando, tá, irmão? Com o tempo a gente vai alinhando até a gente conseguir falar e pensar as mesmas coisas, ok? Porém, e de forma que quem nega a si mesmo por ato físico e emocional, nega a Cristo, né? Por exemplo, as pessoas estão dentro de si, negando a si mesmo por um ato emocional, por exemplo. E muitas das vezes ele nega a Cristo por achar que não é, por exemplo. Olha, e de forma que quem nega a si mesmo por ato físico e emocional, que tem muita gente que nega a si mesmo e forma uma imagem para o outro, né? Porque ele quer aparecer bem, ele falsifica essa sua ideia da física e emocional e nega o bem de Cristo, sendo consciência emocional do corpo, pois todas as coisas são relevantes a um só poder, conhecer a Cristo, de Deus. O que eu quero dizer? Essa ideia, ela tem que ter uma forma de explicar. Por exemplo, se eu aceitar meus atos emocionais no corpo, eu vou negar a Cristo de uma forma indevida, digamos assim. Porque todo mundo nega a Cristo. Mas vamos supor, olha, Cristo, eu não quero mais saber de você. Não quero saber do seu reino, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Eu vou cuidar da minha vida. Então, eu vou estar negando a Cristo pelos meus atos emocionais. O que eu quero dizer? Muita gente faz isso inconsciente. Elas negam a Cristo inconscientemente. Mas os atos que têm consciência, ele pode fazer isso consciente. Eu acho que não pode não. Mas suponhamos que pode. É isso que eu quero que vocês entendam. Aplica essa ideologia na sua consciência, trabalha ela para saber se tem alguma possibilidade ou não. Eu não tenho por hábito solicitar perfil, porém, todos os corpos de Cristo são bem-vindos. Esta ideia é porque eu faço proposta de paz, porém, esta paz vai estar com cada corpo em específico. E por este motivo eu fico esperando os corpos se movimentar para receber todos os corpos e que tenham uma boa vontade para com Cristo, e de forma que todos os corpos de Cristo têm por objetivo relacionar apenas o seu perfil que está no exterior do corpo,
exterior de corpos e criando uma imagem de corpo para relacionar sexo e dinheiro. E por este motivo eles tiram conclusão precipitada pelo que se possa ver e não podendo ver o perfil que está ocultado no nosso corpo para um bem comum. Existem muitas pessoas trabalhadoras que fazem um bem comum de uma forma oculta, passam uma mensagem paralela e que muitas das vezes, né, eu não sei se é bom ouvir, se não, mas tem gente bom na sociedade que tem boa intenção, traz uma mensagem paralela e ajuda muito. Só gratidão por essas pessoas que compreendem o propósito, o trabalho de Deus no Cristo, ok? Entendendo isto, pode conhecer que todos os corpos de Cristo se aplicam no bem em comum, e negando a si mesmo para se ter benefício no relacionamento social, né? E enganado por si mesmo, né? E conhecendo apenas os seus interesses, desprezando a sua consciência emocional e se aplicando no relacionamento social de uma forma equivocada e não com melhoria. Existe muita ideias que divide essas opiniões. O trabalho em comum, hoje, que é chamado de anticristo, ele cria uma ideia paralela. Eu já vinha falando sobre isso, mas tem gente que às vezes eles aceitam uma falsidade e gera um reflexo do seu corpo e, e acha que isso é verdade. Quando você vai fazer um trabalho, tipo assim, em comum, você não pode trazer essa confusão para dentro do seu corpo. É relacionamento social. Joga aqui no relacionamento social. Então, aqui você vai trabalhando ela, ok? Não precisa de ser desonesto com as pessoas, só precisa de dar continuidade, né, desse trabalho grandioso que Deus vem realizando no Cristo, tá? Entretanto, não procura melhoria em mim, procura melhoria em si mesmo. E se não achar melhoria em si, é porque não é você. E de outra forma, não olhe para mim, olhe para dentro de si. Se não estiver melhoria, é porque não é você. Porque procura melhoria com o olhar de outro. E quando quiser melhoria do outro, é porque está em falta de si mesmo, porque o melhor de si está com o olhar do outro e que não é você mesmo. Maravilha esse texto, muito bom. Vamos falar, né, tentar encerrar essa parte falando de monopólio, como eu tenho dito, né, de monopolização, já venho dizer. Então vamos falar, já venho preparando as suas consciências, agora vamos entrar no monopólio. Monopólio. Quando Jesus matou Emanuel, Deus retirou o seu Cristo, né? Tirou o poder, tirou ele do contato com Cristo. E Jesus foi amaldiçoado no corpo, né? Muito simples entender isso. Reflexo do corpo, anticristo. E dessa forma nasceram a chaga mortal física e emocional. E da chaga mortal, a consciência de cada corpo. Então, o que era para ser monopólio foi também uma consciência emocional de cada corpo em específico. E o Cristo voltou para Deus com uma chaga mortal dos corpos físico e emocional. O bem dos corpos ficaram nos corpos mesmo, e dessa forma os corpos e as liberdades dos corpos que manipulizaram o Cristo, ou seja, a própria consciência dos corpos, elas mesmas se permitiu a isso. Por exemplo, um ato que está, um corpo que tem a sua consciência, ela também tem a sua liberdade. A partir da sua liberdade, a partir do seu corpo, elas vai poder relacionar a qualquer coisa. E entendendo que o nosso corpo é a nossa liberdade, então a partir do corpo você relaciona qualquer coisa. Muitas das vezes você sabe, irmão, o que você deve ou não relacionar ao homem. Mentira, você sabe que é maldade, que ele está querendo ganhar. É simples. Quando você vê uma pessoa que está mentindo, é porque ela está querendo ganhar. Ela está querendo tirar vantagem. Ela está querendo te esconder algo de você.
por ato consciente e inconsciente, né? Vamos voltar um pouco aqui. E dessa forma foram os corpos e as liberdades dos corpos que manipulizaram a Cristo, né? Eles, a liberdade deles que entregaram né, sendo a consciência e inconsciência, por ato inconsciente ou inconsciente, e que hoje em dia é chamado de anticristo, e de forma que os anticristo consciente, eles continuaram com as suas criações, e os que são inconscientes continuaram pedindo o sacrifício para justificar o pecado, e que mais tarde esses sacrifício vai justificar os interesses físico e emocional de cada corpo em específico, por não se adaptar a esta manipulização criada pelas consciência emocional de cada corpo em específico. Ou seja, as consciências emocional, como eu tenho dito, são elas mesmas que se manipulizaram. Ou seja, de outra forma, o que eu quero dizer? Vou tendo dito isso de novo. Falei um pouco antes, vou dizer de novo. Deus tirou o seu bem, a palavra da vida, por exemplo, e amaldiçoou o corpo, amaldiçoou Jesus. Aí todo mundo seguiu ele? Ok, seguiu, né? Seguiu, todo mundo seguiu Jesus, ok. Aí o que acontece? Deus tirou o que é dele, né? Porque esse corpo foi amaldiçoado. Imagina, Deus aprovar sacrifício do corpo vivo. É só uma opinião para a gente fechar esse blog diário. Como é que seria, né? Pensa como seria isso, que desgraça que seria. Hoje em dia é uma prova real de tantas coisas que vem acontecendo. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.